Exercícios e nutrição nesse terceiro trimestre. Bom, se possível, você deve continuar treinando até o dia do seu bebezinho nascer. Rompeu a bolsa, entrou em trabalho de parto, aí suspende. Mas eu sei que nesse terceiro trimestre é muito mais cansativo, porque nós estamos mais pesadas, né? O bebê também já não tá tão mais levinho, tá pesando, as noites elas já não são mais fáceis. Então eu entendo e eu sei como é difícil, mas não deixe de treinar, tá? Principalmente fazer agachamentos, exercícios para você estar se movimentando a pelve para que esse bebê vá aí se encaixando e ajudar ele no nascimento. Então, não deixe de treinar. Lembrando que eu tenho uma plataforma de treino que pode te ajudar durante toda a sua gestação, tá bom? E a sua alimentação? Como deve ser? Bom, se ela já está equilibrada durante a gestação, simplesmente mantenha ela. Consumo de doce, aí é uma coisa importante, ela pode interferir no seu trabalho de parto, tá? Se você é uma daquelas milhares de mulheres que tem medo da dor do trabalho de parto, eu vou te contar que tem um jeitinho para minimizar essas dores, tá? E de brinde diminuir o tempo de trabalho de parto. É isso, sim, meninas, isso é sério, isso é comprovado, tá? É graças a um médico alemão chamado Frank Lowen, acho que eu falei certo. Antes de contar esse segredinho, nós temos que entender o que acontece com o nosso útero durante a gestação, tá? Vamos lá. Então, durante a gravidez, o colo uterino, ele se apresenta mais resistente, tá? Como se fosse a pontinha do seu nariz, tá? A pontinha do seu nariz. Quando chegamos na reta final, esse colo, ele vai começando a amolecer, afinar, ficar mais parecido, ó, com o nosso lábio, tá vendo? Então, rígido, levinho. Isso acontece por quê? Pela presença de prostaglandinas e os seus receptores. Esse hormônio, ele é responsável pelas contrações uterinas no início do trabalho de parto e pela dilatação do colo do útero. Para a prostaglandina agir, ela precisa de receptores bem específicos, que são produzidos com baixa taxa de glicemia, ou seja, pouquinho açúcar, no nosso sangue materno. Entenderam? Agora que vem a parte boa. As mulheres que consomem pouco açúcar e farinha branca tendem a ter uma taxa baixa de glicemia, fazendo com o que esses receptores de prostaglandinas sejam produzidos na medida certa, ajudando assim com que as dores e o tempo de trabalho de parto sejam menores, tá? Já as mulheres que fazem consumo alto desses alimentos, elas produzem já poucos receptores, deixando com que esse hormônio ele fique livre, resultando num trabalho de parto mais dolorido e mais demorado. Mas calma, não precisa parar de comer doce, tá? Aquele seu brigadeiro, aquele seu pudim, aquela massa, né, deliciosa, aquele macarrão que a sua vovó faz, tá bom? O que vocês precisam? Controlar o consumo durante a gestação, como eu já venho falando em todos os trimestres, tá? Especialmente quando você chega aí na 36 semanas, se possível, zera totalmente o consumo de açúcar, farinha branca. Por quê? Quando as contrações se iniciarem, o corpo terá produzido muitos receptores de prostaglandinas, ajudando o seu colo do útero a ficar o quê? Mais molinho, facilitando a abertura, entendeu? Do canal vaginal ali, e um trabalho de parto muito mais rápido e muito menos doloroso. Então, sim, toma cuidado aí com a ingestão de doce, especialmente no final da gestação. E vou dar um bônus aqui nessa aula. Sabe o que pode te ajudar a também ter um trabalho de parto um pouco mais rápido? E isso já é comprovado em estudos feitos lá na Geórgia. Tâmaras. Sim, sabe aquelas frutinhas que parecem umas baratinhas? Sim, já foi comprovado em estudos feitos lá pela Faculdade da Geórgia que mulheres que consumiram tâmaras no final da gestação, então a partir das 36 semanas, pelo menos umas 4 tâmaras por dia, tiveram um trabalho de parto mais
curto. Então, você pode estar adicionando aí na sua alimentação, não que a tâmara vai fazer com que você entre em trabalho de parto, tá, mulheres? Calma, ela não vai fazer você entrar em trabalho de parto. Você só vai entrar em trabalho de parto quando o seu corpo estiver pronto, quando seu bebê estiver pronto para nascer. Antes disso, você pode pular o que for, subir na grade, escalar a parede que o bebê não vai nascer. Não tá pronto, não quer nascer, tá? Ele vai nascer quando ele quiser nascer. Mas ela pode encurtar esse trabalho de parto. Então, investe aí nas tâmaras, especialmente se você tá com 36 semanas. E ó, dá uma segurada aí no doce, tá? Pra também ter um trabalho de parto um pouquinho menos doloroso. Menos doloroso, não tô falando que ele zera a dor, tá? Porque a dor, como eu falei, faz parte, é esperado, mas é diferente de estar sofrendo, tá? Sofrimento não é amigo do trabalho de parto, tá? Se tá sofrendo, não tá certo. Tem que estar curtindo o momento e aprendendo a lidar com essa dor.